pessoal. Queria agradecer a presença de todos, né, mais uma vez, o grande número de presentes. Não sou muito das palavras no microfone, mas o Rodrigo me deu essa missão aqui. Então, o Pico, né, através dos nomes que me chegaram, eu já queria trabalhar com ele em 2014, para quem não sabe. Naquela época fomos vice-campeão, mas não deu certo. Dessa vez deu certo, chegamos a um acordo. E agora tem, né, professor? Essa missão é de montar nosso elenco e nosso time para o ano que vem. Aí agora meu pai vai entregar a camiseta dele. Beleza? E então, eu ia falar um pouco do planejamento, né? A gente começa a partir de hoje não, mas já faz uns 40 dias aí que estamos acertados, né? Já trabalhando na montagem do elenco. Aí a nossa apresentação vai ser dia 1º de dezembro, tá, para começar a pré-temporada. E a parte do futebol mais essa, né? E tem também o nosso preparador físico, né, que é da casa, formado no Maringá como jogador. Aí formou em Educação Física no Sesumar e faz 2 anos que está conosco como auxiliar. E agora assume essa função que é tão importante como do treinador, né? A gente precisa muito treinador, mas a preparação física é muito importante, tanto quanto a do nosso treinador, do Antônio Pico. Sou João. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos. Então, mais uma luta, né, para 2019, está aqui o Pico, entendeu? Se Deus quiser que ele faça um grande campeonato, a gente consiga o objetivo de se manter na primeira divisão e vamos à luta de novo para 2019 ele conseguir. Bom campeonato, agora a gente conseguimos agora em 2018. Obrigado a todos e vamos lá. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Paulinho, e quando eu agradeço ao Paulinho, eu estendo isso a Maringá, pelo convite, e ao seu João pela forma como eu fui recebido aqui em Maringá. E também, principalmente, pela forma como me foi apresentado esse convite. O Paulinho me convidou para que eu pudesse conhecer a instituição, a estrutura, a forma como eles pensam e fazem futebol. E como o Paulinho mesmo colocou, nós já existia essa sinergia em relação a uma possibilidade de trabalho. Eu fico muito feliz e agradecido pela oportunidade e fazendo das palavras do Paulinho as minhas também. Agora nós passamos a direcionar um pouco mais a nossa visão para os possíveis nomes, para uma montagem de um elenco forte para que tenhamos uma condição de explorar bem essa condição que é ofertada pelo clube. Boa tarde a todos. Antes de iniciar, queria agradecer ao Paulinho, ao seu João, né, ao Maringá, pela oportunidade, a gente está trabalhando com eles. Não estou começando agora, já venho um tempinho aqui com eles, mas agora como principal. Queria apresentar também quem vai estar comigo, vai ser o Kaique, ele vai estar me auxiliando aí, vai estar me ajudando na parte da preparação física, então queria agradecer a ele e apresentar ele também, que eu não vou estar sozinho nessa jornada. Então, eu queria agradecer aqui a apresentação, entendeu? Do cara tocando a base nossa, do jogador, entendeu? Está aí junto com a gente aí. E também agradecer ao Alex também, que está fazendo um grande campeonato pela base, entendeu? Espero que o ano que vem eles continuem com a gente. Muito obrigado, Nascimento, pela presença aí dos meninos que veio junto com a gente, entendeu? Pessoal, vamos abrir para as perguntas então. Acho que daí dá para direcionar melhor o interesse de cada um, a dúvida de cada um, tá? Aí o pessoal que quiser fazer, a gente vai deixar. Antônio Marcos, Flávio e Marcelinho. Boa tarde a todos. Pico, seja bem-vindo, Antônio Marcos, Rádio Nova Engá. Queria que você falasse para a gente da sua metodologia de trabalho, né? O que a gente pode esperar do Pico e aqui à frente do Maringá Futebol Clube, já que você tem um grande histórico também ali na região do Rio Grande do Sul.
Boa tarde, obrigado pela tua pergunta, que ela vai de encontro ao que eu estava pensando aqui em relação ao Luan. O Paulinho acabou de falar que tem uma importância muito grande a preparação física no futebol, e eu já falando em metodologia, eu não consigo trabalhar de forma separada. Eu não consigo olhar para o futebol e falar que o time está mal fisicamente, sem observar que ele taticamente também não está bem. Ou seja, uma das maneiras que eu acredito é organização. A forma como a equipe vai jogar, com certeza vai influenciar na opinião. Há um tempo atrás eu ouvi uma colocação sobre a importância de vários setores do futebol. E um tempo atrás, que eu me refiro a uns 15 anos atrás. Felizmente, a forma como hoje nós olhamos para todos os setores que envolvem o futebol, ela é um pouco mais lúcida. E de uma forma muito integrada ela foi ganhando espaço. Então não tem como hoje eu pensar em futebol em relação à preparação se não olhar de forma conjunta. E ter a oportunidade de trabalhar com o Luana, já conversamos bastante em relação à metodologia, eu creio que vai ser uma oportunidade para ambas as partes também evoluírem. Então, a gente traz conhecimento, traz experiência e aproveita a vitalidade e o conhecimento profundo que o Luan também tem. E assim como também o restante da comissão. Em relação à característica, nós estamos conversando muito em relação ao perfil de atleta que nós vamos trazer para o Maringá. Isso também é muito comum em toda a apresentação. Toda vez que chega um treinador, ele fala de perfil. De que forma que eu vejo o perfil? O primeiro ponto para definir o perfil é entender a instituição. Como se joga futebol em Maringá, como que o torcedor gosta de se jogar futebol em Maringá. E a partir disso você vai atrás de um treinador que também traga essa condição de ser melhor explorado. E em cima desse raciocínio, dessa leitura, nós passamos aí sim a direcionar para os atletas. Gosto de equipes organizadas, como já falei, gosto de equipes um pouco mais intensas do que o padrão. Venho de uma escola onde nós somos muito cobrados, né, para que todos os setores trabalhem de forma organizada, mas com muita intensidade e volume de jogo. Agora, o discurso ele é bonito, né? Nós precisamos levar isso para a prática. E isso, inclusive, é algo que, nesses últimos anos, eu venho me cobrando muito. Encurtar a distância entre o que se fala e o que se faz. Não é difícil vir aqui e falar. O mais difícil é levar isso lá para dentro de campo. E é algo que me agrada, porque é uma especialidade que eu particularmente tenho. Boa tarde, Piccoli Marcelo, narrador da Nova Engai da Rádio FM. Você já tem uma base, você já pensa num time, você tem alguém para trabalhar com você já, ou você vai ter que começar do zero? E para o Paulinho ou para o seu João, o ano que vem a ideia era que se montasse um time num primeiro momento para não cair. Não é? Deu certo, o time até brigou para chegar mais em cima. Para esse ano, como é que está o pensamento também? Bom, em relação a nomes, a gente já vem conversando há muito tempo, né, Paulo? Desde a nossa primeira conversa. Porque existem etapas importantes quando você olha para o mercado desleal. E você precisa compreender rapidamente essas etapas. A nossa primeira etapa foi trocar informações, como eu disse agora há pouco, em relação àquilo que é a característica da instituição e aquilo que se pode fazer dentro do clube. Não adianta eu vir aqui iludido, trazendo nomes que eu poderia muito bem apresentá-los e daqui a pouco nós estamos perdendo tempo. Então essa primeira etapa ela já está solucionada, nós já conversamos bastante e definimos estratégia. A segunda etapa é fazer essa estratégia entrar em prática. Os contatos com os atletas, nós temos vários nomes interessantes, porém, como eu disse, o mercado ele é um pouco covarde em alguns momentos, né? Mas nós temos sim a ambição de fazer uma equipe competitiva. Isso vai mais alguns dias, para que esses nomes realmente possam ser definidos ou não, ou daqui a pouco partir para uma outra situação. Mas já estamos trabalhando e não estamos partindo do zero, pelo menos nesse momento já estamos um pouquinho mais à frente agora. Sobre o planejamento do pergunta, né? O objetivo. Então, Marcelo, nosso objetivo é o mesmo desse ano. O primeiro objetivo do Maringá é sempre não cair, né? Sempre não voltar para trás. E alcançar esse objetivo, alcançar coisa maior, que foi esse ano que pegamos a vaga da Série D de novo. E antes de outra pergunta, eu queria agradecer a presença do Rafael da Comune, que faz parte da diretoria que está aí. Obrigado, Rafael, pela presença. E do Juninho, que é o nosso diretor financeiro e comercial. Boa tarde, Piccoli, página Conselhos, Maringá Futebol Clube. Pergunta que eu faço para você, nesse tempo, depois do último trabalho, você especificou o trabalho procurando se qualificar. Só fiz esse curso esse ano porque o futebol me empregou algumas peças. Lá em 2011 era o meu planejamento fazer o curso.
E aí essas loucuras do futebol me transformou em treinador um pouco antes do que eu tinha planejado. Na verdade, o primeiro curso de treinador que eu fiz em 2001, quando atleta ainda no coletivo. De lá para cá, e com uma influência muito grande do falecido Caio Júnior, que foi quem me induziu a fazer esse curso. Mesmo que, diga-se de passagem, um pouquinho contra a vontade. Porque entendia que essa função é uma função muito difícil de ser exercitada. E hoje tenho certeza disso. Mas voltando ao conhecimento, você vai para esse tipo de evento e muitas vezes você recebe muita informação. Informação em si não significa conhecimento. Você precisa processar essa informação, trazer para a prática e transformar em conhecimento. Então esse sim é o desafio. De uma forma muito simples, talvez seja a principal forma de você fazer com que esse conhecimento chegue em prática, levar para o campo, que é um ambiente onde nós gostamos de estar e os atletas também. Boa tarde a todos, e principalmente ao Pico, seja bem-vindo a Maringá. O Pico, nós sabemos que você vem de uma escola gaúcha, de muita pegada, muita marcação. Essa seria uma pergunta, como será a cara do seu time? E gostaria de saber também se você, além de trabalhar dentro de campo, você também tem a sua influência fora de campo. Boa pergunta. Na verdade, é engraçado quando eu ouço as pessoas falando da escola gaúcha. Eu sou do tempo em que o Grêmio era a referência da escola gaúcha e o contraponto era o Inter do Falcão. Hoje no Sul nós temos um Grêmio jogando um futebol mais vistoso tecnicamente falando e um Internacional com o oposto. É engraçado isso. Mas na verdade eu trago sim essa influência da escola gaúcha e não poderia ser diferente, porque foi onde eu convivi com a minha formação de atleta, foi no Rio Grande do Sul, a minha formação de treinador foi no Rio Grande do Sul e as influências de comando elas aconteceram no Sul. Agora, o que o futebol exige hoje é que você mantenha a essência da onde você foi formado, mas compreenda onde você vai trabalhar. A sua influência ela passará a ter importância se você souber dosar e também se adaptar rápido àquilo que é a instituição que você vai trabalhar ou a característica do futebol que você vai encontrar. Eu procuro fazer isso sem perder a essência. Eu gosto de trazer essa pegada que o pessoal costuma falar. Essa pegada que se fala hoje, ela mudou um pouquinho daquele conceito que nós tínhamos atrás, até porque as regras hoje exigem um pouquinho mais de cuidado. Porém, o futebol organizado, o futebol intenso, aquela ideia de que você precisa saber o que fazer quando está com a bola, precisa saber o que fazer quando está sem a bola, isso é o que norteia o que eu penso sobre o futebol. A forma como isso vai ser aplicado, isso o dia a dia vai dizer. Daqui a pouco você consegue montar um plantel onde você não desgasta tanto em relação a determinadas situações, você prioriza a parte técnica, daqui a pouco a tua equipe precisa um pouquinho mais de imposição física, você também vai trabalhar em cima disso. E a outra parte em relação à parte extra-campo, eu penso que o que me trouxe para o comando técnico do futebol foi justamente a capacidade de gestão, que ela é o que envolve a maior parte do futebol hoje. E quando eu falo de gestão, não estou falando apenas da parte administrativa. Eu sou, na prática, um gestor de sonhos. Fica difícil olhar para o vestiário sem olhar um monte de atletas ali, que os sonhos deles estão acontecendo ali. Esses meninos todos que estão dentro do vestiário, esses atletas todos, eles sonharam de estar ali. Daqui a pouco, de alguma forma, dentro da sua estratégia, hoje não faz parte fulano, mas é ciclano. Então você passa de alguma forma bem direta a gerir os sonhos desses atletas. Eu tenho sim essa capacidade, eu confesso que talvez tenha me trazido um pouco mais de prazer estar à beira do campo quando eu descobri a forma mais equilibrada de gerir esse extracampo, que pode ter certeza que o extracampo é o que mais interfere dentro de campo. Parte emocional, parte comportamental, se é um atleta sociável ou não, se é um atleta que tem um ambiente familiar tranquilo ou não, se é um atleta que ele consegue interagir bem com os seus colegas, isso dá um pouquinho de trabalho, mas é algo que particularmente eu gosto de fazer. Pergunta para o seu João, para o Paulinho. Ano passado, a federação foi ingrata com o Maringá Futebol Clube. 4 partidas, os 3 da capital fora e o Londrina fora. E o União tinha ficado em segundo, estreou com o Paraná em casa. Quer dizer, prejudicou sensivelmente o Maringá. Para esse ano, tem algum trabalho, alguma conversa, um alerta, uma recomendação, uma pressão? Tem jeito? Então, até o ano passado, até conheci o pessoal da federação para mandar pelo menos jogo, né? O Maringá, o Curitiba, o Atlético, o Paraná.
Mas infelizmente o presidente parece que não gosta muito de Maringá, entendeu? Esse ano vamos ver se a gente consegue trazer pelo menos o Atlético, entendeu? Porque o Atlético nunca jogou contra o Maringá aqui, entendeu? Então a gente já vai conversar com a Licu e na arbitral e ver se a gente consegue trazer pelo menos o Atlético Paranaense para a estreia do campeonato. Boa tarde. Seja bem-vindo, Pico. Nascimento, eu que cuido da categoria sub-19 do Maringá. Eu quero primeiro agradecer ao Paulinho e ao seu João, mais um ano que ele confiou as categorias de base sob o nosso comando, né? O ano passado a gente teve um grande desenvolvimento, ficamos entre os 4 melhores da categoria sub-17 e esse ano já estamos entre os 6 melhores do estado. Classificamos com 2 rodadas de antecedência. E o Paulinho, o seu João e toda a comissão vem acompanhando o trabalho, inclusive alguns atletas vêm apontando, né? Eu queria saber de você o seguinte, uma das coisas que fez com que nós trouxéssemos um elenco muito bom e que vem dando realmente resultado, foi motivar eles, alimentando a possibilidade de investir a camisa profissional do Maringá. Podemos continuar com esse projeto, podemos continuar falando realmente que esses atletas, dependendo do desenvolvimento deles, eles vão ter essa oportunidade? Agradecimento, obrigado pelas palavras e parabéns pelo seu trabalho. A gente vem acompanhando, a partir do momento que tivemos a aproximação com o Maringá, mais ainda. Bom, eu poderia ser bem direto, mas eu vou roubar um tempinho aqui. É impossível não falar do meu histórico de treinador sem citar da onde eu venho, né? Eu venho de um clube formador. E o Esporte Clube Juventude do Rio Grande do Sul é um dos clubes que mais fomenta atletas para a dupla Grenal, dos que mais tem dado certo na dupla Grenal dos últimos anos. E a grande maioria desses atletas a gente teve a oportunidade de participar de forma direta ou indireta da transição base profissional. E eu não acredito, sinceramente, que qualquer que seja o clube no país, que ele consiga em algum momento pensar em planejamento a longo prazo e não olhar para a categoria de base. Isso já foi passado pelo Paulinho. Evidentemente que sim, você deve continuar fomentando essa ideia, porque a gente vai no dia a dia justamente fazer aquilo que eu falei agora há pouquinho, encurtar a distância entre o que se diz e o que se faz. A gente vai observar e vai, dentro de uma ideia que nós já conversamos, né, bom, para trazer alguns atletas sim. Na verdade, para ser mais objetivo ainda, o futebol brasileiro, se ele olhasse um pouquinho melhor para as categorias de base, de modo geral, ele também transformaria ou diminuiria a distância do que se fala e do que se faz em relação ao futebol. Muito se fala que somos o país do futebol, mas não tratamos a nossa base, onde a formação de atleta como deveria. Pode acreditar que essa é uma afirmação minha, não é uma especulação não. Então a gente vai olhar assim e que os meninos continuem fazendo por onde, porque existem algumas maneiras para que eles possam estar no profissional. A primeira é que se abra a porta, que a parte de cima esteja disposta, e a segunda é que eles mereçam, que eles façam por onde. O futebol é merecimento puro. Às vezes o cara merece quando alguém não abre a porta, aqui não é o caso. Ô, Piccolo e seu João, me permita fazer uma pergunta. Você citou o exemplo aí, o Operário, até que foi campeão agora, está subindo para a Série B. Nós temos aí o Atlético e o Paraná na primeira divisão. O Paraná não muito bem, mas tem Curitiba, Londrina e agora o Operário na Série B. Maringá, você já conhece o histórico da nossa cidade, cara, o clube é novo, mas existe alguma fórmula mágica? Dá para se trabalhar o Maringá Futebol Clube, ou seja, para que não tenha mais esse discurso no começo do ano, vamos disputar para não cair no estadual, já que o estadual você acompanha muito bem na região do Paraná, graças à nossa federação, está cada vez mais precário disputar um campeonato estadual. Qual a fórmula para levar esse Maringá para uma Série C do brasileiro? Boa tarde. Na verdade, eu imagino da seguinte maneira. Primeiro, não existe fórmula mágica. Isso que está acontecendo com o Operário, eu tive uma passagem lá, a passagem não foi das mais felizes, mas eu não tenho receio nenhum de falar, porque a gente aprende muito mais quando as coisas não dão certo do que quando elas dão certo. Isso hoje eu tenho maturidade para isso. Confesso que eu saí muito triste de Ponta Grossa, porque me foi ofertada uma condição, e isso que está acontecendo hoje lá, eles me falavam lá atrás, mas não era só da boca para fora, existia sim um pensamento, e o que eu ouvi
da direção, desde o primeiro contato, é que, a partir de uma organização interna, a partir do momento que recuperasse a confiança da cidade, a credibilidade da cidade, passaríamos a buscar algo maior. O caminho é esse. Se você olhar para o lado, foi exatamente o que aconteceu. Internamente é muito querido e muito respeitado. E você não consegue ser respeitado fora de casa, se dentro de casa sua família não te respeita. Então, o primeiro passo do Maringá, me parece muito claro, já está acontecendo. Agora, quanto isso vai demorar, depende de uma série de razões. É preciso entender em que momento do processo nós estamos. Todo processo ele tem início, meio, e aí, enfim, né? Mas o quanto vai durar cada processo depende muito daquilo que nós estejamos dispostos a colocar nessa etapa. Eu imagino que, partindo de um princípio que nós estejamos buscando organização, estamos recuperando credibilidade, estamos tendo um planejamento e muita organização, porque o que me foi apresentado foi isso que eu vi: estrutura de trabalho, condição a profissionais, que automaticamente é o que nos atrai muito nos clubes. A gente não procura somente a parte financeira. O que nós sabemos que no futebol a parte financeira é consequência, é consequência de trabalho. Então, quando você consegue encontrar isso numa instituição, o que passa pela cabeça de um profissional? A longo prazo, médio e longo prazo, nós temos condições sim de pensar em algo maior. Agora, nós não podemos trocar os pés pelas mãos, porque a queda também ela é no futebol muito eminente. Precisa tomar cuidado. E o que eu encontrei no Maringá foi justamente isso: organização, planejamento e simplicidade. Ninguém me contou história alguma, e eu quero crer que, se esse trabalho continuar maturando, ganhando profundidade, criando raízes, eu acredito sinceramente que, até porque o momento todo, a sinergia é muito bacana. E para ilustrar um pouquinho, me permite fazer uma colocação de uma situação que eu aprendi na China. Isso tem a ver com a minha vida pessoal, e eu dei uma reorganizada muito em cima disso. Não sei se vocês todos sabem disso, mas o bambu chinês, ele é tido como o maior do mundo. Eles utilizam ele para fazer andaimes, lavar os prédios, enfim, para construções. E ele é tido como o maior do mundo, o que mais cresce, o maior. Porém, logo que ele é semeado, para ele conseguir atingir essa altura toda, para ser realmente o maior do mundo, ele passa em média 5 anos crescendo para dentro, enraizando, criando estrutura para poder realmente ser grande. Porque se não tiver essa estrutura, o primeiro vento que dá, quebra, cai. Essa analogia ela é pontual. Estamos de uma forma muito equilibrada criando estrutura. Não vamos iludir ninguém. A direção me passou quais são os objetivos na competição. Porém, como todo clube organizado, como toda instituição, como todo processo, nós temos ambições, e a ambição de chegar na próxima etapa do processo. Então eu acredito que o caminho está desenhado. O quanto isso vai demorar? Circunstâncias. Aí depende da sequência de trabalho. Mas princípios muito sólidos eu posso afirmar com toda tranquilidade que eu encontrei aqui sim. Professor, beleza, Luan? Então agradecemos a todos, tá? Eles vão ficar à disposição aqui também, né, agora, para quem quiser bater um papo. Tem um cafezinho da tarde aí para vocês. Obrigado mais uma vez e conto sempre com o Maringá Futebol Clube.